paz do Senhor. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar. É que a salsa pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu de um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia a tua glória vale mais que mil. É que a salsa pegou fogo e não se consumiu. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Sejam todos muito bem-vindos a essa live especial. Em nome de Jesus, vocês vão entrando aí, eu peço vocês para compartilhar com o maior número de pessoas. Essa live será muito importante no momento em que nós estamos entrando agora, que é sobre o carnaval. Nós vamos falar sobre os portais espirituais que são abertos durante o carnaval e os demônios que atuam nos 40 dias pós-carnaval. Então vai ser uma live muito intensa. Vai ser uma live de ensino, mas também vai ser uma live de direção, onde o Senhor vai trazer direcionamento para a tua vida. Eu sei que tem muitos cristãos aí hoje que estão se sentindo cansados, sobrecarregados e não estão entendendo o que está acontecendo. Só que o que está acontecendo são portais que estão se abrindo por conta do carnaval. Então hoje a gente vai entender um pouco sobre isso. Antes da gente começar, vamos orar ao Senhor, porque nós vamos entrar em batalha, nós vamos entrar agora em uma guerra espiritual. Então se você permanecer aqui nessa live, você precisa permanecer em todo o tempo em espírito, porque essa live nós vamos falar de coisas tremendas. Então em nome de Jesus, você que vai entrando aí em espírito. E vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, nós nos colocamos diante da Tua presença. Eu coloco a minha vida, coloco a minha casa, coloco a minha família, coloco todos os irmãos, ó Pai, que estarão aqui nessa live. Meu Deus, essa é uma live de ensino, mas também essa é uma live, Pai, para trazer estratégia, direção. É uma live, Pai, onde o Senhor irá revestir os Teus filhos, ó Pai, de autoridade, de unção, de poder. Meu Pai, estamos vivendo dias maus, estamos vivendo dias onde estamos sendo atacados na mente, atacados nas emoções, atacados na família, atacados na saúde, Pai. Satanás, ó Deus, tem vindo com fúria. Ó Deus, estamos vivendo aqui no Brasil a era do carnaval e nós sabemos que portais são abertos, ó Pai. Então eu peço a Ti, venha me usar como ferramenta do Senhor para trazer sobre os Teus filhos a revelação, Pai. Para trazer sobre eles a estratégia de guerra, estratégia de posicionamento. Pai, que o Senhor venha alcançar vidas através dessa live. Que os Teus filhos, ó Pai, possam compartilhar essa live com o maior número de amigos, ó Pai, para trazer alerta, para trazer, ó Deus, para esses amigos, Pai, a visão aberta, para eles poderem entender o nível de profundidade espiritual que nós estamos adentrando, ó Pai, nesses dias. Então, em nome de Jesus, Pai, revista-nos com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o cinturão da verdade, com as sandálias da preparação do evangelho, com a fé como escudo e a Tua palavra como espada, Pai. Que nós venhamos agora ser revestidos, ó Pai, com um círculo de fogo, impedindo toda ação das trevas. Pai, eu repreendo toda ação de Satanás, toda ação de distração, toda ação de sono, Pai. Nós repreendemos todo ataque na internet, todo ataque na live, em nome de Jesus, Pai. Que os Teus anjos estejam aqui, nos guardando, nos abençoando, na autoridade do nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Meus irmãos, compartilhem essa live com o maior número de pessoas que vocês puderem compartilhar. Nós vamos falar hoje sobre o carnaval e eu falo que existe uma grande diferença entre o pecado pessoal e o ataque espiritual. Meus irmãos, nem todo ataque de Satanás vem como pecado. Nem todo ataque vem por conta de um pecado, não. Muita gente hoje em dia que eu atendo está se culpando por algo
algo que, na verdade, é uma opressão espiritual. E é uma opressão que está sendo liberada por conta de ambientes específicos. E o carnaval é um desses ambientes. Hoje eu postei um vídeo lá no meu feed, se você não viu, corre lá depois da live para você assistir, falando a respeito do carnaval e um bruxo falando sobre o carnaval. Porque às vezes um crente fala, um libertador fala, o pastor fala, e os cristãos não estão ouvindo. Então esse bruxo, ele fala que nem ele vai para o carnaval, por conta do que acontece no ambiente de carnaval. Então, nós sabemos que o mundo espiritual não é porque tem uma festa. Ele não para porque acontece uma festa. O mundo espiritual, ele não para porque tem um acontecimento. Não, pelo contrário, as festas mundanas intensificam o mundo espiritual. O inimigo, ele tem trabalhado com o tempo. O inimigo, ele tem trabalhado com ciclos. O inimigo, ele tem trabalhado com a legalidade. Meus irmãos, enquanto o mundo está brincando aí, o inferno está trabalhando. Enquanto os crentes estão brincando de ser crentes, o inferno está ganhando espaço. Então essa live aqui é para quem, não é para polêmica, não é para gerar polêmica, não é para a gente estar alfinetando alguma religião, não é para a gente estar julgando, não. Essa live aqui é para quem quer discernimento espiritual. Essa live aqui eu estou falando para quem quer ter esse discernimento. Existem portas espirituais que são abertas através do carnaval. Tem portais espirituais, não estou falando dos portais místicos, não. Porque os portais espirituais, eles não são só místicos. Os portais espirituais, eles são legais. E quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu falo muito sobre legalidade. Satanás só atua onde há legalidade. Então, eles abrem, esses portais, eles abrem quando há o quê? Quando há exaltação da carne, quando há normalização do pecado, quando há idolatria do poder, quando quebra os limites morais. Esses portais também se abrem quando há alianças coletivas. E festas de carnaval sempre há alianças coletivas ali, sempre há multidões. Quando há multidões, quando as multidões se alinham no mesmo espírito, na mesma frequência, seja na sensualidade, seja na embriaguez, seja na perversidade, isso cria um campo espiritual. E aí todo campo espiritual vai gerar um acesso na sua vida. Irmãos, nem todo mundo que participa do carnaval é possuído, eu não estou falando isso aqui. Nem todo mundo que participa lá vai ficar endemoniado. Se ficasse, ainda seria bom, porque aí a pessoa pelo menos ia se assustar, né? Porque quem já passou aqui por o processo de ser possuído, pela experiência de ser possuído. Irmã, você não tá vendo a imagem, não? Ô, Vânia, sai da live e entra de novo. Talvez você consiga assistir. Consegue ver. Tenta sair da live e entrar de novo. Então, nem todo mundo fica possuído. Se ficasse, talvez a pessoa iria se assustar e não ia querer voltar mais. Mas ali, a maioria que transita por esse ambiente de carnaval, eles são expostos ao mundo espiritual. É como se eles tivessem na testa a mira. Como se Satanás começasse a acompanhá-los por conta desse ambiente. Então, muitos carregam as consequências do carnaval sem perceber. Muitos carregam a consequência dessas festas e eles não conseguem discernir o ambiente. Então você pode até não ter ido também. Hoje nós estamos falando aqui, eu estou falando aqui para quem é crente, para quem é cristão, então eu espero que você não vá no carnaval. Mas então nós que não vamos no carnaval, mesmo a gente não estando lá dentro do carnaval, o ambiente espiritual foi ativado. Principalmente nós que moramos aqui no Brasil, principalmente não. Quem mora aqui no Brasil, o território já mudou. A gente já consegue sentir a atmosfera mudando. As cidades do Brasil que tem os blocos de carnaval, a cidade do Brasil que tem lá as escolas de samba, a gente já sabe que o ambiente está mudado. E aí existem espíritos que atuam nesse período. Demônios que atuam específicos nesse período.
E esses demônios, eles não atuam, não agem só na prática do pecado, não. Esses demônios, eles agem na mente, na identidade, no emocional. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui pra você, você vai falar pra mim que você tá vivendo dias difíceis. Irmãos, desde ontem, eu tenho vivido dias intensos. Essa madrugada, a gente orou 3 horas da manhã, estamos aí, ó, eu vou fazer oração agora toda madrugada, na madrugada de sexta-feira, que é de quinta para sexta-feira, e essa madrugada, o nível espiritual estava forte demais. Eu não consegui dormir depois da oração, de tanta opressão, de tanta seta. Passei a noite orando, passei a noite batalhando. E aí eu perguntei, Senhor, o que aconteceu? Eu orei como antes, normal. E o Senhor falou comigo, o nível espiritual está mudado. É como se o território aqui do Brasil fosse tomado por principados e potestades. Então você com certeza está sentindo um peso espiritual. Quem aqui está sentindo um peso espiritual? Um cansaço, uma fadiga, uma vontade de ficar só deitado, uma vontade que você não consegue ler a Bíblia, que você não consegue orar, um cansaço mesmo. Quem aqui está sentindo isso? Aí ó, a Vicky está sentindo isso. A irmã que falou também que não conseguiu dormir, a Rafaela também. Você participou da oração, Rafaela? A Rafaela também não conseguiu dormir. A Bárbara também. Foi muito forte, irmãos. A oração foi intensa, foi, mas nada diferente do que a gente já não faça nas madrugadas. Mas o ambiente, o território tá diferente. Então existem demônios, existem espíritos demoníacos que eles não vêm para nos derrubar em público. Não, mas ele vem e faz o quê? Ele nos enfraquece no secreto. Tem demônios específicos e principalmente esses que estão sendo liberados agora, nessa época de carnaval, que está fazendo com que a gente se enfraqueça no secreto. Eu tenho ouvido mulheres de oração, mulheres de jejum que estão fracas. Hoje a minha vontade foi de ficar só deitada. Olha, eu não consegui dormir, aí eu levei minha filha na escola 7 horas da manhã, voltei da escola, deitei e dormi. E acordei, era umas 10 para as 11 para fazer almoço. Mesmo assim, eu fiz um almoço arrastada. Sexta-feira é o dia que eu não marco mentoria, que eu não agendo mentoria, porque é o dia de descanso que eu tenho aqui na minha casa. E aí eu fiquei dormindo, eu falei com uma discípula que eu tava conversando com ela, eu falei, irmã, eu vou dormir. Deixa eu dormir, porque eu preciso dormir. Na hora que eu dormir, eu vou acordar melhor. Aí eu dormi novamente, acordei umas 3 e pouca da tarde, fui fazer o que eu precisava fazer, limpar o quarto das minhas filhas, jogar umas coisas fora, orei, batalhei de novo e aqui estou. Mas hoje não foi fácil. Então muitas pessoas, eu tô vendo aqui, ó, vocês colocando, muitas pessoas estão sentindo a mesma coisa. Tem muitos demônios e eles atuam aonde? Esses demônios, eles atuam na confusão da mente. Esses demônios atuam nos impulsos. Sabe aqueles impulsos que a gente já havia vencido, mas começou a voltar novamente? Ele atua no cansaço espiritual. Ele atua na apatia da fé. Eles atuam também na vontade súbita de desistir. Quem aqui tá pensando em desistir? Tava tudo muito bom, tudo muito bem semana passada. Mas começou agora uma vontade de desistir, uma vontade de largar tudo. Começou ataques nos relacionamentos, nos casamentos. Uma culpa exagerada. Sabe aquela culpa? Ai, eu não consegui ler a Bíblia. Ai, eu não consegui orar hoje. Aquela culpa. Existem demônios que são, eu falo que os portais que são abertos no carnaval, eles são muito específicos. Demônios da luxúria. O que é luxúria, Andressa? É o desejo desordenado, aquelas fantasias sexuais, aquela compulsão sexual desordenada. A luxúria faz isso. Demônios da imoralidade sexual, que faz o quê? Faz você quebrar princípios, faz você aceitar o pecado. Tem a prostituição, espírito de prostituição, que são as alianças espirituais impuras. Irmãos, espírito de prostituição não é só para prostituta, não. Ele é prostituta, tem o espírito de prostituição. Não. O espírito de prostituição, ele faz você ter vínculos com pessoas tóxicas. Tem o espírito de sensualidade, que também é liberado no carnaval. Uma exaltação da carne, a sedução, a falta de temor a Deus. O espírito de embriaguez, de vício, a perda do domínio próprio, a vulnerabilidade espiritual.
Tem muitos demônios. Se eu for falar aqui pra vocês, os demônios que saem são muitos. Demônios da idolatria, da confusão, dos excessos. Demônios do prazer, da distração. Olha como. Talvez eu tô falando aqui com você e você pensa, nossa, é por isso que eu tô distraída. É por isso que eu tô cansada, é por isso que eu tô apática. Participei da oração, mas não consegui me concentrar. Espírito de condenação. Se condenando. Espírito de crítica, de autocrítica. Espírito de desânimo. Demônios do desânimo. A opressão, violência. Irmãos, são muitos demônios. São muitos demônios. Esses portais, quando se abrem, se você tem a visão aberta. Eu ouvi de uma mentorada minha, ela tem a visão aberta, ela falou que estava sonhando. E ela não sabe se foi sonho, se estava acordada. E ela via demônios saindo da terra. Saindo demônios. E eu falei, é isso. É isso que acontece quando portais são abertos. E não pense você que vai acabar na quarta-feira, não. Não acaba. No carnaval, no início do carnaval, apenas abre o portal e o demônio sai, né? Os demônios saem. Mas os 40 dias do pós-carnaval é onde os demônios manifestam mesmo ali aqui na Terra. Esses 40 dias é dias onde a gente tem que intensificar a nossa busca, a nossa oração, a nossa entrega, o nosso jejum. Nem todo ataque faz barulho. Isso é o pior, porque a gente acha que o ataque do inimigo vai fazer barulho. O ataque do inimigo vai vir escrachado. Você vai ver assim no outdoor. Não é assim não. O ataque nem sempre é barulhento. O ataque muitas vezes é silencioso, é progressivo. Ele ataca hoje com uma seta de desânimo. Aí você pensa, eu tô cansada do trabalho. É do trabalho. Eu tô cansada porque eu, sei lá, não dormi direito. As setas são assim, silenciosas. E eu falo que os 40 dias até a Páscoa é o período mais intenso de guerra espiritual. É onde você vai precisar intensificar. Após o carnaval, nós entramos no ciclo, que eu falo que é extremamente sensível. E aí, o que os 40 dias representam, gente? Se a gente for olhar os 40 dias, eu não sei se vocês atentam muito para números, né, na Bíblia, mas 40 dias é 40 dias de provação, 40 dias de confronto da carne, 40 dias de refinamento espiritual, 40 dias de guerra na mente. Se nós formos olhar aí, Jesus foi tentado 40 dias, o povo enfrentou o deserto, o número 40, ele sempre envolve ali uma pressão espiritual, repara para vocês verem. Então, o que foi liberado durante o carnaval, o que vai ser liberado durante o carnaval, não desaparece na quarta-feira, não. Esses demônios, esses espíritos, eles vão ficar circulando, eles vão ficar buscando uma brecha, eles vão ficar tentando se alojar. Onde houver cansaço, onde houver ferida, onde houver falta de vigilância, ele vai tentar agir ali. Ao final dessa live, nós vamos fazer oração, uma oração de guerra para blindar você. Para blindar a tua casa, para blindar a tua família, os teus filhos que vão estar na escola. Nós precisamos nos unir em oração, oração de batalha, oração de guerra, oração onde a gente une. A Bíblia diz, né, que aquilo que a gente liga na terra é ligado no céu. Então vocês vão reparar que muitos ataques, eles vão aumentar depois do carnaval. E por quê? Porque agora o inimigo vai trabalhar com desgaste. E se tem uma coisa que o diabo gosta é trabalhar com crente que está cansado. Porque quando a gente está cansado, a gente só quer dormir. Não viu o que eu falei hoje? Irmãos, eu sabia que era opressão, mas eu não quis guerrear naquela hora não, eu quis dormir. E eu dormi 2 horas, eu dormi de 1 hora até as 3. Dormi e acordei renovada. Tive uns sonhos estranhos lá, orei ao Senhor e acordei melhor. Então, esses ataques eles vão aumentar e nós precisamos saber como nos blindar desse ataque. E Satanás sabe muito bem que os 40 dias vai decidir quem vai sair forte, quem vai se fortalecer, quem vai se esfriar espiritualmente. E aí ele ataca os que ficaram frios espiritualmente. Então o carnaval ele vai abrir portas. Vocês já entenderam até aqui, né? O carnaval ele vai abrir portais. E esses 40 dias seguintes vai definir quem vai fechar essas portas.
Eu coloquei aqui alguns sintomas claros, né? Espirituais, sintomas espirituais que podem acontecer durante esses 40 dias. E aí você pode sentir um peso espiritual. Aquele peso que não tem uma causa aparente. A sua mente pode começar a ficar acelerada. Você pode ficar confusa. Você pode ter falta de prazer nas coisas de Deus. O seu sono pode desregular. Irritabilidade constante. Eu sei que muitos aqui devem estar sentindo tudo isso. Eu não estou conseguindo ver os comentários de vocês. Deixa eu ver aqui. Agora eu estou vendo. Agora eu estou vendo. O sono desregulado, insônia. Pensamentos que não condizem com aquilo que você acredita. Uma vontade de se isolar, uma vontade de ficar sozinho, uma vontade de não sair de casa, uma sensação que está distante de Deus. Irmãos, isso é opressão, isso é oposição. Então, Bárbara, isso mesmo, estamos sentindo isso. Eu tenho sentido isso desde que eu fui pra praia, desde que eu tirei férias. E aí a Vivi falou comigo assim, Andressa, mas você tá sentindo isso porque você baixou a guarda. Aí na hora eu ia colocar assim pra ela, não baixei nada. Aí o Espírito Santo falou, baixou sim. Se nós baixarmos a guarda, Satanás nos traga. Ele espera você cansar. Ele espera você desanimar. Ele faz isso, irmãos. Ele é o ser mais paciente que existe. Então, esses sintomas que aparecem, já começou a aparecer em alguns aí, vocês estão falando, e em mim também já começou a aparecer, vai se intensificar nos 40 dias. Será que você está preparado? Você já reparou que determinados momentos, ciclos, né? Determinados meses, os ataques são diferentes? Por exemplo, o ataque nas crianças começa a partir de agosto. Agosto, setembro e outubro, os demônios atacam as crianças. Portais são abertos ali para atacar as crianças. E às vezes, se você parar para analisar, você vai pensar, nossa, meu filho adoece muito em agosto. Meu filho adoece muito em outubro. Essa situação acontece muito em tal data. Por quê? Irmãos, existe uma palavra que chama ciclo. Se você não entende de ciclo espiritual, se você não entende de datas, se você não entende de meses, se você não entende sobre isso, você fica perdido e acha assim, que é sempre o mesmo ataque. Não é sempre o mesmo ataque. Não é. Lá no finalzinho do ano, né, em outubro, que é a festa das bruxas, mas pro satanismo eles fazem mesmo, eles abrem portais no dia 31 de outubro. Irmãos, vocês não têm noção da quantidade de crianças que são sacrificadas. É até perigoso eu falar isso aqui, mas a quantidade de crianças para abrirem portais de demônios, e não é demônios pequenininhos não, são principados mesmo, são demônios grandes. Então, você precisa aprender e entender sobre o mundo espiritual. Quando esses sintomas acontecem de forma intensa e contínua, você precisa entender que isso não é emocional, que isso é espiritual. É o espiritual tentando se manifestar no emocional. É o que eu disse, às vezes você pensa, eu só tô cansada. Mas comece a reparar se é só cansaço mesmo emocional, irmãos. O diabo não brinca de ser diabo. Ele não brinca. E nós precisamos ter uma blindagem espiritual para atravessar esses 40 dias. Nós precisamos de uma vigilância diária. Nós precisamos orar mesmo quando não temos vontade. Eu não estou com vontade de orar. Irmão, crente não faz o que tem vontade. Crente faz o que precisa ser feito. Se você não ora, você morre. Se você não lê a palavra, você morre. Eu sempre ensino para as minhas mentoradas. Não está conseguindo ler? Coloca a Bíblia em áudio. Vai lá no YouTube, escolhe um livro da Bíblia, coloca em áudio e está ouvindo. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então não pense que você está pecando, que você está ouvindo em áudio, não. Pelo contrário. A sua fé vai até aumentar, porque você está ouvindo o Senhor falar. Então, ouça a palavra. Não está conseguindo ler, está desanimada para ler, ouça a palavra. Ouça a palavra do Senhor. Cuidado com os ambientes que você está frequentando. Cuidado com a roda de amigos. E os amigos que eu estou falando não é amigo do mundo, não.
não é um amigo do mundo não, porque às vezes os crentes na igreja não estão santificados, não estão purificados. Então, cuidado com os ambientes, cuidado com os conteúdos que você está acessando na internet. Você precisa se posicionar, ter um posicionamento claro diante do Senhor. Então, nesses 40 dias, você não pode ter distração. Eu tô pensando aqui, e eu não gosto de pensar, gente, porque quando eu penso, eu sei que é o Espírito Santo falando. Eu tava me arrumando pra live, e aí veio assim na minha mente, eu vou perguntar ao povo se eles querem live de 40 dias, pra gente estar orando, nos blindando. Eu pensei, eu falei, vou mandar lá no grupo e vou perguntar. Gente, o que vocês acham? Fazer uma enquete. Vocês acham que a gente faz uma live? E o Senhor veio na minha mente, meia-noite. Live meia-noite. Ainda veio com horário ainda. Para que nós venhamos nos blindar durante 40 dias. E aí eu falei, Senhor, mas eu tenho que trabalhar no encontro. Aí, ó, as irmãs já começou. Vamos fazer. Falei, Senhor, eu tenho que trabalhar no encontro com Deus, então vai ter 2 dias que eu não vou poder acessar a live. Como é que eu vou fazer? E aí o Senhor falando, não, você faz 2 dias depois. Enfim, a Poliana também, gente, vocês gostam, né? Então, Deus já colocou isso no meu coração para fazermos live de 40 dias, nesses 40 dias pra gente se blindar a nossa casa, blindar a nossa família, blindar a nossa saúde, blindar a nossa mente, as nossas emoções, porque juntos somos mais fortes. É muito fácil, né, a gente falar assim, vai lá e faz seu devocional, mas quando a gente tá cansado e sobrecarregado, a gente fazendo junto é melhor. Então, esses 40 dias não é para distrair, esses 40 dias é para nos alinhar, para nos fortalecer, para nos amadurecer. Por quê? Porque quem vigia atravessa esse período mais forte. Se você vigiar nesses 40 dias, você não vai morrer lá no deserto, não. Dos 40 dias, não. Não vai. Você vai avançar. Você vai prosseguir. Você vai pisar na cabeça do cão. Porque o Senhor te chamou para pisar na cabeça do cão. Entende? Então, nós precisamos nos fortalecer. Nós precisamos entender que o mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo físico. Irmãos, não pensa você que eu tô mais forte do que você, não. Eu também sou suscetível a ataques, a contra-ataques, a cansaço físico, mental, espiritual. Eu falo que de todos aqui, eu é que preciso de mais oração. Hoje, né? Foi ontem ou hoje, eu não lembro. Acho que foi hoje. Uma amiga minha falou pra mim, Andressa, o Senhor, porque ela teve um sonho comigo, ela falou que o Senhor mandou eu levantar mulheres de intercessão ao meu favor. Ela falou pra mim. Ela falou assim, essa imersão aí que você vai fazer, vai vir mulheres de fora do Brasil. As minhas mentoradas de fora do Brasil vão vir aqui pra minha cidade. Então você pensa, em cada cidade que essas mulheres virem aqui, é um demônio diferente que você vai estar guerreando. Então essa imersão que nós vamos fazer, o Despertar das Improváveis, no mundo espiritual é algo tremendo. E essa minha amiga falou comigo, você precisa de intercessão. E eu falei, eu preciso mesmo. Porque, irmãos, eu declaro sempre aquele versículo que diz, né, que Deus me deu poder para pisar serpentes e escorpiões, sobre todo o poder das trevas e mal nenhum me causa dano. Eu declaro e eu creio fielmente nesse versículo. Por que eu creio nesse versículo? Porque pensa, gente, eu expulso o demônio de segunda a sábado agora. Antes era de segunda a sexta, agora é de segunda a sábado. Pensa se eu sofresse retaliação de todos os demônios que eu expulso, gente. Eu não ia estar nem viva mais. É o Senhor que me guarda, com certeza. É através dessa palavra que diz que o Senhor nos dá poder. Então não tenha medo, não. Muitas irmãs falam assim pra mim, eu tenho medo do Ministério de Libertação por conta do contra-ataque. Irmã, você estando na libertação ou não, você sofre contra-ataque porque o seu inimigo, ele não tá nem aí. O seu ministério não. Só que na libertação você fica mais atento. Na libertação você fica com os olhos abertos. Na libertação você fica mais vigilante. Eu acho até melhor. Porque você estuda mais, você aprende mais, você não baixa a guarda tanto quanto os outros ministérios. Então não é porque você é da libertação que você sofre mais contra-ataque, não. Não é isso, não. Você sendo crente, aceitando Jesus, levantou tua mãozinha lá, confessou Jesus como seu suficiente Salvador, já tem uma guerra declarada. Já tem um demônio lá, que dia e noite vai tentar contra a tua vida. O que você precisa fazer é ter conhecimento, é ter santificação. Viver uma vida jejuada, viver uma vida de renúncia, viver uma vida de entrega.
Ó, eu já falo pra vocês aí, ó. Vocês estão falando que quer live? Vocês querem live, né? Vou fazer live, mas vamos fazer 40 dias de jejum. Porque oração sem jejum funciona não. Então, 40 dias de live, 40 dias de jejum. Ai, como assim, Anderson? Qual jejum? Vou decidir ainda, mas eu tô pensando, sei lá, fazer um jejum de 10 da noite a 1 da tarde, não sei, mas vai ser 40 dias de jejum. E o jejum que eu vou colocar nesses 40 dias é o jejum único. Por quê? Porque nós precisamos fazer o quê? Aumentar o nosso nível. Nós precisamos levantar a nossa guarda. Nós não podemos baixar a nossa guarda mais não. Porque se a gente baixa a guarda, o inimigo ganha território. Uma irmã falou pra mim assim, ela começou a fazer o processo de libertação. E aí ela começou a enfrentar muitas batalhas em casa. Ela já estava enfrentando, mas ela começou a enfrentar batalhas reais. De demônios materializar na casa dela. E aí ela falou pra mim, irmã, é por causa do processo de libertação? Eu falei, sim. Satanás não quer que você descubra quem você é. Satanás quer que você fique sentada, satisfeita. Satanás não quer que você pise na cabeça dele. Então ele intensifica a guerra no momento da libertação, no momento do processo de libertação. Satanás intensifica a guerra no momento do jejum, no momento da oração. Quantas mulheres lá no nosso grupo Despertadas Improváveis, inclusive, vocês que estão aqui, ó, aproveitem. Eu acho que tinha, não lembro, acho que tinha, porque, assim, são 1024 pessoas que cabem no grupo do WhatsApp. Mas sempre sai alguém. Aí acho que saíram, acho que tinha umas 18 vagas lá, quando eu saí. Depois eu vou confirmar. Entra lá no grupo, você que é mulher, porque o grupo Despertadas Improváveis é só para mulheres. Mas para você que não conseguir entrar lá, tem o Telegram. No Telegram pode entrar maior número de mulheres, de pessoas. Então, ali as mulheres, elas já entenderam isso. Quando a gente levanta para orar na madrugada, a gente sabe que é guerra. E a gente sabe que a gente vai enfrentar batalhas. Mas nós estamos ali, ó, em um só propósito, em um só corpo, em uma só missão. Irmãos, a gente precisa aprender. O Senhor colocou no meu coração de fazer essa célula online de libertação. Segunda-feira vai começar a célula. Segunda-feira, 8 horas da noite, vai começar a célula e vai ser de 15 em 15 dias. Essa segunda vai ter, na próxima não, na outra vai ter. Pra quê? Pra vocês aprenderem sobre libertação. Então vamos fazer essa célula online. Eu ainda não criei grupo pra isso, eu vou enviar nesse primeiro momento. Eu não sei se até lá eu vou criar um grupo, que gente, é tanto grupo, né? Mas pra ficar todo mundo reunido ali num só grupo da célula. Porque o Senhor disse pra mim, tem muitas pessoas que estão perecendo por falta de conhecimento. Estão perecendo. Tem igrejas que não ensinam sobre isso. Tem igrejas que nem acreditam nisso. Então nós precisamos entender, nós precisamos aprender, nós precisamos buscar juntos, nós precisamos orar juntos. E vamos fazer esse momento aí. Essa célula vai durar 1 hora e meia. Onde será essa célula? Vamos fazer pelo Zoom e pelo YouTube. Porque o Zoom só cabe 100 pessoas. Aí quando ocupou as 100 pessoas, tem o link do YouTube que você vai poder participar. Então você não vai ter desculpa, meu irmão e minha irmã, para falar assim, eu não sabia. Ninguém me disse. Eu não tinha dinheiro para comprar um curso. Irmã, hoje é importante você investir num treinamento? É importante, mas tem muito material gratuito. A tua Bíblia... Um dia uma irmã falou para mim assim, é um absurdo você cobrar para ensinar a libertação. Eu falei, irmã, você não precisa pagar. Você tem sua Bíblia. Pega a tua Bíblia e leia a tua Bíblia. Você vai aprender. Não, mas é assim, eu não consigo. Eu falei, olha, eu invisto até hoje em treinamento. Você investir em treinamento de libertação é pro reino. Quando você investe no reino. Porque você vai aprender para libertar outras vidas. Você acha que foi de graça? Ela falou assim, mas você recebeu de graça? Eu falei, não recebi de graça não. De graça eu recebi a salvação. Até a libertação tem um preço. E o preço da libertação não é de dinheiro, não. O preço da libertação é santificação, renúncia, confissão, abandono do pecado. A única coisa gratuita é a salvação. Para nós, tá? Porque para Jesus teve um preço.
Glória a Deus, Débora, vai estar conosco. Aleluia. Gente, tem tantas irmãs. Assim, as mentoradas minhas. Tem uma mentorada minha de Boston que ela vai vir. Eu falei, gente, eu amo tanto ela. Aprendi a amar tanto ela e ela vai estar aqui no presencial. Mulheres que eu converso aqui, a gente conversa só pelo Instagram ou pelo WhatsApp. A gente vai se ver. Gente, essa imersão vai ser tremenda. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Vocês vão sair daqui dessa cidade cheias do fogo do Espírito e vão encher a cidade de vocês. A igreja de vocês. Vocês não serão a mesma. E não é por causa de mim, não. É porque o que o Espírito Santo quer derramar na vida de vocês, vocês não têm noção. Poliana também vai vir. A Poliana eu já conheci ela. A gente se conheceu lá na imersão da apóstola Paola. Glória a Deus. A Ana também. A Ana também se tornou uma pessoa muito querida pra mim. Então, irmãos, a gente precisa estar nesses locais. Eu falo assim, aqui na minha cidade, infelizmente, não tem um local da forma que eu gostaria que tivesse. Então eu fico indo, tipo, eu amo o apóstolo Robson, não sei se vocês conhecem ele. O ministério dele é perfeito, tá? Vocês me falam aqui. Voltou? Rababalá, saralabala, xerecanchoreira, babalaia, suricanchoreira, babalaia, suriandas. Em nome de Jesus. Oh, rabá, saralabala, xereira. Voltou? Estão me ouvindo direitinho? É guerra, né? É assim mesmo, já está até acostumado. Aleluia. Glória a Deus. Então vocês precisam investir, precisam guardar dinheiro para isso. Quando surgir uma oportunidade, vocês irem. Vocês receber. Tá oscilando ainda? Voltou? Tá travando? Como é que tá? Voltou direito, gente? E olha que a minha internet aqui tá cheia, tá? Não baixou nem um pouco, mas amém. Então temos que fazer isso. Eu faço isso até hoje. Então precisamos. Tá travando. Esperar reconectar. Gente, vocês decidem. Tem gente que fala que tá travado, tem gente que fala que voltou. Eu vou ficar aqui, ó, perdidinha. Amém, glória a Deus. Irmã, sabe qual vai ser a nossa próxima masterclass? Eu já tenho ela já pronta, ela já tá pronta. Mas tem tanta coisa aqui que a gente vai fazer. Mas mais pra frente a gente vai fazer uma masterclass sobre libertação na área financeira. Libertação na área financeira. Vocês vão tirar essa mente de vocês de escassez. Essa mente de escassez tem que sair da sua vida. Irmãos, quando a gente tem a mente liberta nessa área financeira, você não tem noção que o Senhor começa a fazer na tua vida. Eu lembro que o ano passado, o ano retrasado, lá na minha igreja, no final do ano, a gente sempre faz um sacrifício anual para iniciar o ano. E aí eu não tinha dinheiro naquela época, o Senhor me pediu um valor. E eu não tinha o valor que o Senhor me pediu. E aí eu falei, Jesus, toma conta, o que eu vou fazer? E foi chegando o dia, eu falei, eu vou falar com o meu pastor, que eu vou colocar no envelope o valor e quando eu tiver esse valor eu vou pagando. E aí, na semana, 2 dias antes, Jesus, gente, eu vou sair e vou entrar de novo, em nome de Jesus.